Segundo Reis 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos autos de Joaquim e de tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Jeoaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais subiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neustá, filha de Eunatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos o estavam cercando. Então subiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e vendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. E estes o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Natanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Amatutal, e filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que no ano novo, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei de Ezequias. Ao 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei.
porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Ezequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o atacaram com 2 cadeias de bronze, e levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Bebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também toda a casa de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam no capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E os mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e os mais da multidão, Bebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases, o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e pás e os apagadores e os perfuradores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo quanto mais era puro, ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso de cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha capitel 3 côvados, e a rede era romãs em roda do capitel, e tudo era de cobre. E semelhantemente a este era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo de gente de guerra, que a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Bezuradã, o capitão da guerra, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quando o povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral Engidalias, filho de Aicã, filho de Zafã. Ouvindo, pois, os capitães do exército, eles e seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias e Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariaã, e Seraías, filho de Tanumete, e Tonafatita, e Javazinias, filho de Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, ele disse: não temais, servos de caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, e filho de Eliasamana, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram
Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então, todo o povo se levantou desde o menor até o maior, como também os capitões dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, ao 27 do mês, Euvim Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quando a sua subsistência pelo rei lhe foi dada, subsistência continua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.